Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:05 agora, com 12 graus aqui na Avenida Paulista, sensação térmica de 9, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, gentequefala.com.br, participe também pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento os nossos convidados de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais, Dr. Cláudio Roncati, cirurgião plástico, fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Seja bem-vindo, Dr. Roncati, mais uma vez ao Gente que Fala. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou muito feliz de estar aqui de novo, Mauro, obrigado. A honra é toda nossa, o prazer é todo nosso. Também conosco aqui à minha esquerda, o treinador de corridas e musculação, ex-jogador de futebol, Leandro Sandoval, diretor técnico da Life Training Assessoria Esportiva. Leandro, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite e vamos ter uma boa jornada aí. Vamos Obrigado. Sim. Também conosco agora aqui à minha direita, Caroline Pontes, terapeuta Ayurveda, ela é especialista em alimentação terapêutica e programas de desintoxicação. Caroline, seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Bom dia. Agradeço o convite. E fechando a mesa do Gente que Fala de hoje, Celso Greco, consultor socioambiental, autor do livro A Decisão de que o Mundo Precisa. Celso Greco, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Vamos aqui ao nosso primeiro tema desse Gente que Fala de hoje. A Decisão de que o Mundo Precisa é o título do primeiro livro de Celso Greco, que está aqui conosco, que eu acabei de apresentar. O livro está aqui nas minhas mãos, para você que nos vê pelas redes sociais. Essa obra traz uma visão sobre os problemas mundiais que afligem a nossa sociedade, apontando no desenvolvimento de um sentimento de coletividade e cidadania, caminhos para que as coisas possam fluir de forma diferente. O Celso Greco recorre às leis da biologia para explicar que nossa sociedade também é um organismo vivo e abordando temas atuais como a epidemia da solidão. Celso, chama aqui primeiro essa questão de que você recorre no livro às leis da biologia para explicar o que está acontecendo, enfim. Por que a gente tem que ir até Darwin, até Mendel, não sei se é o caso, é isso? Até um pouco mais atrás. Eu não sou biólogo, mas no processo de escrever o livro, e é um livro em que eu falo por que existem organizações sociais, ou por que a gente está sentindo que a pobreza está aumentando, por que a gente cada vez mais pensa em sair das casas, morar para um condomínio, o que dá para fazer com relação a mudanças climáticas. Então, uma série de temas que começam a afligir a sociedade. E, na verdade, o que eu procuro oferecer no livro é uma explicação de o que essas coisas estão acontecendo, e se dá para fazer alguma coisa, a resposta é dá. No processo de escrever o livro, eu comecei a investigar e me deparei com dois temas interessantes. O primeiro foi as próprias leis da biologia, que nos ensinam, e eu coloco isso no livro de uma forma muito simples, que nos ensinam que nós somos organismos vivos em sociedade, como é o nosso próprio organismo. Da mesma forma como eu não preciso dizer para o meu pulmão funcionar, o coração bater, os rins processarem, né, o sangue, o nosso organismo funciona em harmonia. Nós, em sociedade, como seres, fomos projetados para também viver em harmonia. O que acontece é que a gente está perdendo a conexão um com o outro. E aí eu caio no segundo tema, que é o da epidemia da solidão. Esse tema não está investigado no Brasil, e eu estou começando agora, em parceria com o Instituto de Pesquisa, uma investigação sobre se o brasileiro está passando por um isolamento social, como, por exemplo, já foi detectado na Inglaterra. Esse assunto é tão importante que na Inglaterra o governo criou o Ministério da Solidão. É um órgão de governo, tem esse status, tem uma verba própria para entender as situações de isolamento e o impacto que isso tem tido na saúde pública em outras questões tem em sociedade na Inglaterra. E tem uma experiência muito interessante que fizeram num hospital no interior da Inglaterra, criaram um programa chamado Conectores Comunitários, e esse programa conseguiu diminuir
a incidência de internações de pessoas por doenças diversas. Então, eu recorro também a esse estudo para dizer o que está acontecendo em sociedade. As redes sociais, ao contrário do que se imaginava, estão nos isolando cada vez mais. Então, a gente perde a conexão com o outro, o que faz com que o Brasil caia, por exemplo, 46 posições no índice mundial que mede o quão o país tem cidadãos que são doadores ou que se engajam em causas e organizações sociais. A gente está perdendo várias posições desse ranking. Agora, eu vejo aqui na capa da sua obra 7 caminhos para você sair da indiferença e fazer algo pelo futuro da nossa sociedade. Que caminhos são esses, Celso? Eu trabalho há 20 anos com o setor socioambiental, com organizações, institutos, fundações, e cada vez que eu encontro alguém numa situação social e digo o que eu faço, a pessoa diz, nossa, que bacana, que importante esse trabalho, eu também queria fazer alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu nem sei o que fazer por uma organização. E o que eu apresento no livro são 7 caminhos muito concretos que, independentemente da sua condição financeira, social, de tempo, você pode fazer alguma coisa. Você tem algo que seja uma habilidade, um talento, um dinheiro que você pode doar numa proporção e num tamanho que não vai te prejudicar. E aí, isso são 6 caminhos que eu apresento. O 7º é, se você decidir não fazer nada porque você não quer, porque você não tem dinheiro mesmo, porque você não tem tempo mesmo, eu digo, ok, ainda assim é possível fazer alguma coisa, porque você é um consumidor, você vai acordar de manhã, você vai escovar os dentes, você vai trabalhar, você vai almoçar, você vai voltar para casa, você vai ter que ir ao supermercado, você vai ter que comprar um produto. Então, mesmo não fazendo nada, do ponto de vista de organização social, ou voluntário, alguma coisa, a maneira como você escolha consumir já pode ser uma forma de ativismo social. Então, existem produtos com causas, existem produtos que são produzidos por comunidades, por cooperativas, e ao fazê-lo você está apoiando um mundo diferente, um jeito diferente. Então, mesmo não fazendo nada. São 7 caminhos que eu apresento. Eu quero aproveitar aqui, vamos ver uma ligação médica com uma coisa que você falou, Celso, que é a questão do pulmão, ele já funciona, o pulmão funciona sozinho, o coração bate sozinho, tudo automaticamente como tem que ser, porque somos organismos vivos, né? Isso, doutor Roncati, é porque nós somos uma engrenagem, uma coisa puxa a outra. Se falhar o pulmão, alguma coisa lá na frente que está interligado e tá, porque é uma engrenagem, vai falhar também. A gente consegue associar essa situação de epidemia de solidão com essa falha de engrenagem? Não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida. Inclusive, eu ia falar com o Celso exatamente isso. Há um trabalho que, se não me falha, foi feito na Inglaterra também. Eu queria até mais detalhes desse ministério aí, porque você falou de problemas de saúde. Sim. Então, há um trabalho muito sério que mostra que os pacientes internados que necessitam de internação longa e que recebem mais visitas, familiares, de amigos, de pessoas interessadas na sua saúde, eles têm uma recuperação melhor e mais rápida. O que mostra que esses que estão engajados comunitariamente e que assim também são reconhecidos, têm melhor condição de saúde. Então isso é extremamente importante. Claro, Mauro, que o teu pulmão, se você parar de respirar agora e falar, não vou respirar mais, pronto, quero me matar. Vai chegar um ponto que o gás carbônico vai subir e ele vai destravar um mecanismo que vai te fazer respirar. Porque esse nível de gás carbônico sobe e ele estimula o centro respiratório dentro do seu cérebro. É impossível você parar. Mesma coisa o coração. Ela está lá na Ayurveda, ela pode saber que tem gente lá que atinge um estado tal de espiritualidade de nirvana que o sujeito consegue controlar suas emoções e sua fisiologia. Mas ele não consegue parar. Né? Então isso eu gostaria até que você comentasse. É muito interessante porque, e o Dr. Cláudio pode dizer melhor do que eu, mas se a gente pensar a nossa formação, por isso que eu falei, vou lá para trás, né, nos tempos quando éramos homens das cavernas, né, o nosso cérebro, ele só reconhece, ou melhor, nós crescemos como sociedades gregárias, a gente andava em bandos no tempo dos homens das cavernas. E para o nosso cérebro, quando eu estou sozinho, isolado, eu estou numa situação de perigo, o predador vai me pegar. Então, é uma situação de estresse equivalente àquela de um predador que vai me atacar quando eu estou isolado. Por isso vem depressão, por isso vem outras doenças, né?
Se a gente pensar o próprio desenvolvimento da sociedade, primeiro a gente se organizou em grupos, depois em vilas, depois em pequenos vilarejos que foram crescendo, viraram cidades, viraram estados, viraram países. Então, nós somos e fomos projetados para vivermos em conjunto, em sociedade, em harmonia. O câncer é uma célula que passa a se desgarrar do comando do organismo e resolve ser independente. O câncer é isso, é uma célula que descumpriu sua função. Então, fazendo um paralelo, um pouco é o que a gente está sentindo na sociedade. Então, cada um por si e quem por Mas todos, eles fazem esse paralelo com doenças também Fazem. Começou pelas doenças, né? Começou pelo nível de internações. Tem uma outra coisa muito interessante que também está no livro, uma pesquisa de Harvard, que é a mais longa pesquisa já feita na história das pesquisas. Já está na 3ª ou 4ª geração que tem sido acompanhada. São quase 90 anos pesquisando. É o 4º ou 5º diretor. E começou lá atrás, 80 anos atrás, a pergunta era o que traz a felicidade? O que nos dá uma condição de felicidade na vida? E o que a pesquisa já concluiu e vem acompanhando é que dinheiro e outras estão lá em 2º, 3º lugar. A primeira é a conexão com o outro. Caroline, como a terapia ayurvédica, ela observa essa questão da solidão? Então, o Ayurveda, então, é uma ciência que vai cuidar do aspecto da saúde, né? Quando a gente fala de saúde, não estamos falando apenas, e nem dá para simplificar, na ausência de dor, né? A própria Organização Mundial de Saúde já define saúde como um bem-estar físico, onde a gente vai entender que é a ausência de patologias e de dores, mas também um bem-estar mental, emocional e principalmente social, né? Então, quando você pensa em cuidar da sua saúde, você vai cuidar, claro, do aspecto físico, exercício físico, alimentação, fazer silêncio para estar em conexão com você e cuidar das suas relações. Então, é claro que, como o Celso explicou, nós somos organismos vivos e naturalmente estamos para viver em sociedade, codependência, né? Então, o exercitar, estar em conjunto e cooperatividade, eu acho, inclusive, que a forma como a sociedade ocidental, principalmente, veio evoluindo, competitiva, preparação para esse isolamento. Então, pela visão do Ayurveda, pela ciência védica mesmo, isso é um estado que vai gerar, com certeza, uma patologia mental, uma patologia psíquica. Ô, Leandro, em que medida a falta de movimentação, de atividade física leva à solidão? Vê hoje em dia, né? Eu vejo hoje em dia, assim, pessoas que praticam atividade física e são solitárias. Você pode ir na Praça da Sé, no metrô, tá cheio de gente lá, mas você está em solidão. Por quê? Assim, eu sou um incentivador de grupo, então eu gosto. A própria prática de educação física, ela trabalha bem essa parte de grupo, porque a maioria dos esportes requer grupo, né? E tem uma parte do esporte, qual eu trabalho, que é a corrida. E a corrida, ela é muito solitária. E assim, a gente incentiva esse trabalho em grupos, dentro dos treinamentos, todo mundo junto ali, tal. Só que chega um momento que a pessoa entra numa, que eu considero um estado de solidão profunda. Quando ela bota um fone de ouvido, coloca a música. Eu não sou contra que as pessoas ouçam músicas enquanto correm. Só que ela entra ali no momento que ela desliga. E eu acho que nesse momento ela, com música ali fechada, ela está correndo, está pela cidade, está pelos parques, onde tem um monte de gente, ela se desconectou do mundo. É só ela e a solidão. Eu acho que eu incentivo algumas pessoas, e eu tenho muitos bons casos disso, que pessoas tiram o fone de ouvido, corre sem e começa a observar os pássaros, ouçam, né? Você está em São Paulo, muito comum aqui nos parques, você está em São Paulo, dentro do Parque Ibirapuera, numa metrópole, onde tem um monte de carros, você não está escutando nada, porque você está dentro do parque, não dá para escutar. Então, eu considero assim, às vezes as pessoas se isolam até praticando esporte. Por que nós fazemos isso? Para alguns é o fator motivacional. A pessoa precisa de uma música ali para se motivar, ou precisa de assistir alguma coisa para estar na academia, põe uma tela para assistir alguma coisa para aprender ali, para ficar aquele tempo, entendeu? Em outros casos, simplesmente por gosto, né? A pessoa não gosta de nada e quando ela está fazendo aquela atividade física, ela não quer ser perturbada, ela não quer ser atrapalhada, mas eu observo que dentro desse contexto, né, que o Celso falou, realmente as pessoas ficam sozinhas até no momento de fazer uma atividade física, da alma isolada.
e tem fatores que a gente consegue utilizar para mudar. Seria aí o objetivo de você racionalizar o tempo. Você está fazendo uma atividade física, mas você sabe que logo à frente você vai ter uma outra atividade e que você vai precisar de uma determinada informação. Então, você está ali numa esteira, caminhando, mas você está lendo um livro, um e-book. Você está assistindo uma TV, você está ouvindo alguma notícia, sei lá. Você precisa de alguma informação para dar uma sequência, e as pessoas, nessa coisa de querer colar uma atividade na outra, acabam fazendo isso. Acredito que seja isso. Eu recomendo que a pessoa use a prática de qualquer atividade física para organizar os pensamentos. Esqueceu o que vem pela frente. Esqueceu o que vem pela frente. Viver o momento. Trava. Começou a atividade física, como em tudo na vida, mas começou a atividade física, trava. Vou fazer atividade física pensando aqui. Eu posso pensar no meu dia, eu posso pensar no que eu vou fazer amanhã, depois, nas férias, na viagem, no trabalho, mas eu estou livre para pensar em várias coisas. E não só focar em bloquear o tempo para que aquela hora, aquela meia hora passe e o mundo fechou para mim e eu sigo, agora acabou e eu vou nessa porque já resolvi meu problema. Só para comentar em cima, eu acho que tem uma diferença assim entre aquele momento em que eu quero estar sozinho comigo, então eu quero me concentrar na atividade, na corrida, né, nesse exercício, então vou colocar a música, tá, é o meu momento. Como eu posso pegar um livro e querer ficar quieto no meu canto lendo? Eu acho que a diferença é o isolamento social, porque a gente põe o fone de ouvido na corrida, sai da corrida, fica no smartphone fazendo não sei o quê, senta para almoçar, não conversa com as pessoas do restaurante, chega em casa de novo na internet, ou seja o que for. Fala bom dia para ninguém. Não fala bom dia. Eu acho que o perigo é uma sequência de isolamentos. Um ou outro momento é até saudável, é ótimo. Necessário, inclusive. Necessário. É importante, né? Ser saudável envolve uma combinação de fatores que vão desde a saúde física até a saúde mental, embora existam outros fatores importantes, como alimentação, combate ao estresse e a interação social. Estudos demonstram que as pessoas que praticam exercícios físicos todos os dias previnem problemas cardíacos e de obesidade, além de adquirirem mais resistência ao estresse, melhoria na autoestima, aumento da disposição, estabilidade emocional. Leandro, o que é que preconiza a Organização Mundial da Saúde em termos de atividade física? Tem que ser todo dia? Tem que ser 3 vezes por semana? Qual tipo de atividade? A Organização Mundial da Saúde, eu acho que ela tomou um princípio bom, ela decidiu o que é atividade física, porque a gente tinha como base atividade física qualquer movimento corporal. Sim, movimento corporal, movimento corpo, né, todo aquele mecanismo que está funcionando, e sim, tem benefício. Mas a atividade física, a Organização Mundial da Saúde, ela determinou que um parâmetro bom, e para funcionar você tem que praticar 3 vezes por semana, no mínimo 40, 45 minutos de atividade física para que seja considerada atividade física. Ou seja, você tem que parar para fazer. Aquele negócio, opa, vou fazer uma atividade física, então vou parar e vou treinar 45 minutos. Isso como atividade física. Então essa foi a grande modificação, porque tinha um patamar meio errôneo. Errôneo não, né? Mas era um patamar. Aquilo consideramos que você caminha de casa para a garagem do carro, é uma atividade, você sobe escada. Então todas são atividades benéficas, mas a atividade física, ou seja, aquela que a gente precisa mesmo para melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar nosso condicionamento e a saúde em geral, né? Ter esse bem-estar, ela requer esses 3 dias na semana, né, intercalados, de preferência até para que haja um descanso, mas que seja contínua, uma caminhada contínua, uma pedalada contínua, um nado, qualquer tipo de movimento que traga um benefício aeróbio, onde tem uma condução maior de oxigênio do que de repouso, entendeu? Então é isso que eles estão trazendo para a gente como informação principal. Esse conceito vale para homens, mulheres, independe da idade? Esse conceito é um conceito geral. Né, o que a gente tem são as diferenças. Aí quem tiver algumas limitações, né, fatores biológicos ou fatores individuais, aí tudo bem. As pessoas vão procurar de acordo com o que elas podem fazer. Agora, quem disponibiliza tempo e treinamento, aí é diferente também. Você entra num tipo de treinamento, igual treinamento de corrida, triatlon, até musculação, todo tipo de treinamento, seja individual ou em grupo, eles também fazem parte desse programa, só que aí de uma forma mais diferenciada e complexa, que aí cada um vai ter que escolher o que vai fazer, se adaptar e entrar nessa faixa que a gente chama faixa de segura. Porque senão a gente pega a pessoa aqui do zero, né? Que não faz nada, e ela
tem um caminho a trilhar para chegar na metade do caminho, que é o saudável. E hoje eu vejo muitas pessoas entrando no zero e passando direto para o over, porque elas não graduam nas etapas. Então você tira uma pessoa que tem um risco de, por exemplo, ter uma parada cardíaca por sedentarismo e ela muda a faixa, ela continua no risco de ter um infarto, só que lá na frente, ou seja, ela aumentou muito a atividade física dela, que aumenta o risco de saúde dela. Então, qual é o benefício que ela trouxe para ela mesma? A gente tem que analisar. Saiu de sedentarismo, risco, e passou para o over direto, está no risco de novo. Então, isso a gente não pode considerar, a pessoa é saudável. Aquele que é sedentário e fala, agora já sou sedentário há tanto tempo, não vou sair disso, não adianta fazer nada. Isso está errado, né? Não existe idade para começar a atividade física. Não, isso não existe idade para começar a atividade física. Qualquer idade. E o que eu acho mais gratificante, não só por trabalhar com educação física, com atividade física, é que em qualquer idade que a gente resolva começar a fazer uma atividade física, desde que seja, né, acompanhada, orientada, então a gente consegue evoluir, sai do zero e evolui bem, com uma progressão suave, sem... O mal das pessoas, assim, elas querem muitas coisas imediatas na vida de hoje. E resultado rápido. E assim, será que já parou para pensar? Eu uso a minha meta, que a gente conversava antes de começar o programa. Eu quero correr até os 100 anos. Quem quiser, vem comigo. Como se faz isso? Fazendo tudo que é certo. O que é certo é o que é comedido, que respeita meu corpo, minha saúde, e assim a gente segue. Doutor Cláudio, quais são os perigos médicos desse resultado imediato, de você ir além da sua capacidade? É um problemaço isso aí, Mauro, nos dias de hoje, porque as pessoas querem operar e ter recuperações mais rápidas. Querem fazer exercícios físicos e, de repente, estar mais saudável depois de 2 sessões, não é? Então, é importante saber que esse exercício físico que ele está falando é um exercício aeróbico e ele vai gerar a formação de circulação colateral. Isso é absolutamente fundamental para ele conseguir correr com 100 anos que ele quer. Porque, veja, ele, certamente a coronária dele vai ter um problema. Ora, com essa circulação colateral, ele não vai nem perceber isso. Né? Certamente os músculos, certamente os órgãos internos serão todos beneficiados com o exercício. Como disse muito bem o nosso colega aqui, bem controlado, bem balanceado, próprio para aquela idade, para aquele corpo, para aquele estado físico e para a condição. Né? Tem aquele velho ditado, né? Se você não tem condição, não faça, ou faça uma coisa menor para pelo menos iniciar. Mas, Mauro, eu acho fundamental o exercício físico para saúde. Eu acho não. Acho que o mundo pensa assim. Né? Verdade. Nós vamos introduzir um outro assunto agora aqui no programa Gente que Fala, com a dermatologista a doutora Selmara Catalano, que está por telefone com a gente. Ela é do Hospital da Pele, do Instituto BWS. Boa tarde, doutora Selmara. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Como vão todos aí? O nosso assunto hoje aqui, proteção solar no inverno. Eu estou vendo aqui, doutora Selmara, 12 graus na Avenida Paulista. Começamos o programa com sensação de 9 e agora temos sensação térmica de 10. E não tem sol aí. Então, mesmo assim, a gente precisa da proteção solar neste momento. Preciso. Eu acabei de entrar na internet para dar uma olhadinha e a radiação hoje, o índice ultravioleta hoje é entre 6 e 7, que é alto. Então, é muito importante entender que a radiação não é luz visível, né? O que a gente vê e que as nuvens filtram são um espectro de luz diferente da radiação ultravioleta. Então, ela é alta do mesmo jeito, uma hora não muda não, mesmo com frio, com chuva, esse tempo encoberto aqui, a gente precisa de proteção. E como a gente mora num país tropical, mesmo no inverno, a radiação é alta. No inverno, para não dizer que não tem uma deixazinha, lá para o sul, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pedacinho do Paraná, você pode ter um pouquinho menos no inverno. Agora, no verão, ela é extrema em todo o território nacional. Então, é necessário também no inverno, sim, não tem jeito. A gente tem que olhar esse índice como olha a temperatura. Olha, hoje está assim, então eu vou com protetor, senão não vou. Tem isso também? Não, o ideal seria que a gente precisa ser, por isso que eu estou te falando. Como a gente mora num país tropical, né? A gente precisa da proteção independente disso, porque ele sempre vai ser, para nossa localização, de alto para cima.
Não vai ser menos do que isso. Então, o filtro solar tem que ficar lá do lado da escova de dentes de manhã e tem que ter outro na bolsa para você reaplicar ao longo do dia. Enquanto você quiser que ele funcione, claro, né? Porque o dia que você deixar de usar, você vai deixar de ter a proteção. Mas as pessoas... Independente da radiação. As pessoas, de uma maneira geral, não têm essa informação. Não tem. Você consegue, se você colocar no Google, o índice ultravioleta de hoje, aparece lá no site quanto está. Com um desenho bem bonitinho, até bem colorido e tal, onde você tem a América do Sul toda. Então é importante que a gente acompanhe, entenda isso, porque realmente a gente tem a falsa impressão de que nesses tempos assim, nesses dias encobertos, a gente não tem necessidade, e tem, sabe? Como é que a gente escolhe o melhor protetor solar? Na verdade, o fator de proteção solar, o FPS, aquele que usa, vamos supor aqui, 30 no verão, vai usar 30 no inverno, que usa 50 no verão, vai usar 50 no inverno? Pode ser, não tem problema, porque na verdade assim, até os 25 por aí, a gente tem, são os filtros químicos, os filtros físicos têm uma proteção bem mais alta, mas se você escolher, por exemplo, um filtro 30, ele vai ser ou totalmente físico, ou ele vai ser misto, vai ter uma parte química, uma parte física, então, consequentemente, você vai ter tanto a proteção da queimadura, que é pelo UVB, que é esse FPS que você vê aí, quanto a proteção de UVA com a reflexão da luz, porque esses produtos físicos são pós brancos que refletem a radiação do UVA. Então, você vai estar protegido com qualquer filtro acima de 30. Filtro 30 protege em torno de 95% das radiações. Protetores solares com cor são melhores ou tanto faz? Então, na verdade, em termos de capacidade de proteção, eles são iguais. Eu acabo preferindo prescrever com cor, porque com cor, principalmente mulher, ela acaba usando mais, porque acaba que tampa as imperfeições, né, como se fosse uma base. Então, ela acaba usando mais, em termos de quantidade, mais vezes. Porque uma quantidade ideal para o rosto é em torno de 5 ml, uma colher daquelas de chá. E precisa passar aí pelo menos umas 3 vezes ao dia. Muito bem, doutora Selmara Catalão, do Hospital da Pele, do Instituto BWS, obrigado pela participação no programa Gente que Fala de hoje. Eu que agradeço, uma ótima tarde para vocês. Tchau, obrigado, até a próxima. Vamos passar para o nosso próximo tópico. A Ayurveda, que significa a ciência da vida, baseia-se no conceito de que o bem-estar físico, mental e espiritual de alguém vem de várias fontes, incluindo uma dieta saudável baseada na constituição individual. Por esse conceito, a maioria das doenças tem a origem no sistema digestivo e estão ligadas a uma alimentação desequilibrada proveniente de combinações incompatíveis de alimentos, exageros alimentares e o excesso de produtos industrializados. Caroline, isso então está baseado numa ciência muito antiga lá da Índia, milenar, não é isso? Embora a gente esteja falando de Ayurveda que vem da Índia, a Ayurveda é do planeta, da humanidade, né? Como ciência, há registros já escritos de pelo menos 5.000 anos, né? Tratados médicos, tratados com orientações sobre a origem das doenças e como tratá-las, mas vem também de uma tradição oral, né? Então não dá para saber assim ao certo essa data, né? Então, o Ayurveda, puxando aí um pouquinho para a biologia do Celso, né, de que nós somos organismos vivos, o Ayurveda considera que nós somos organismos vivos num sistema vivo, que é o nosso planeta, claro que ele é vivo, né? Então, para essa visão, para essa ciência, nós somos, como indivíduos, um microcosmo desse macrocosmo, que para nós seria a Terra. Então, o nosso organismo funciona da mesma forma, né? Então, para o Ayurveda, o que é considerado saúde, assim como eu já falei para a Organização Mundial de Saúde, saúde física, mental, social, saúde espiritual também, destituído de religião, né? Agora, os pilares para a manutenção dessa saúde, além da alimentação e da atividade física, como falou o Leandro, que deve ser diária, né? Uma vez que o sedentarismo deveria ser considerado um estado patológico já, né? A atividade física é responsável pelo bom funcionamento do nosso metabolismo, assimilação de nutrientes e tudo mais. Mas além da alimentação, a atividade física, um sono é extremamente importante. Não é um sono, é o sono, né? Regular. Então temos um tripé
É isso. Temos um 4 pés, É. né? Para o Ayurveda, os 4 pilares da saúde são alimentação, um sono regular, atividade física, né, adequada ao seu biotipo, à sua idade, é como o Leandro falou, não basta eu só querer fazer atividade física, de repente fui sedentário durante 40 anos e resolvo correr, né, sem nenhum preparo, sem nenhuma orientação profissional, né, correr é bom, mas nem é bom para todos, nem é todos os tipos de corrida, né, todos os percursos, enfim, a quantidade de quilômetros por dia. Mas tem outro pilar que é fundamental para o Ayurveda, que é o silêncio, né? Um tempo que você se dá, não precisa ser um monge, né, para fazer meditação, porque a gente pensa, fazer silêncio, eu vou ter que meditar, mas eu não sou monge, não sou dessa religião, mas é um tempo e espaço que o Celso, inclusive, falou dessa importância da gente ter um tempo de ficar sozinho. Às vezes, a hora que eu faço silêncio é quando eu estou correndo, ponho o meu fone e não penso em nada. Né? Isso é um isolamento saudável, ele é necessário que aconteça, né? Ele vai me dar o tempo e o espaço para que eu me perceba, para que eu me observe, né? No burburinho da vida, nessa correria, onde a gente não tem tempo de exercitar saúde social, né? Tomar um cafezinho, conversar, ter um tempo para cultivar as amizades, para cultivar as relações, isso faz parte de cultivar a saúde, para a visão do Ayurveda principalmente. Então, nessa necessidade do silêncio, a gente tem que trocar o gente que fala por gente que cala? Por gente que cala! Imagina a gente sentado aqui, todo mundo quietinho, por alguns minutos. Gente que de Então, vamos vez em iniciar esse quando pilar aqui. Cala, em gente. nome da saúde. Né? Exatamente. Mas esses 4 pilares, inclusive, além de serem fundamentais, são formas que eu posso me observar. Se eu estou comendo bem, e aí eu tenho que definir o que é comer bem, né? É um assunto que vai longe. Nossa. Se eu estou dormindo bem, ou seja, se eu durmo sem precisar de nenhum estímulo e acordo sem precisar do despertador, descansado, né? Não com aquela sensação de que dormiu e lutou, correu uma maratona e já acorda quebrado, né? 8 horas bem dormidas, né? Quem que dorme 8 horas hoje em São Paulo, né? Então, dormir cedo, acordar naturalmente, isso é um bom sono. Quero me socorrer aqui do médico, doutor Roncati. Eu li aqui, então, olha, a maioria das doenças tem origem no sistema digestivo. Isso a gente tem que considerar também que a nutrição, é o intestino que é responsável pela absorção dos nutrientes. Perfeitamente. E ao mesmo tempo em que lá tudo começa na absorção dos nutrientes, é lá onde começam também as doenças. As visões orientais disso, indiana, chinesa, né, japonesa, que tem as medicinas mais tradicionais e mais antigas do mundo, é exatamente essa. Né? Evidentemente que isto tem uma interpretação, não é apenas lá e não é somente lá, porém, o chinês costuma dizer o seguinte: você não morre pelo que sai da sua boca, você morre pelo que entra. Tamanha a importância que eles dão para esse aspecto que a Carolina está colocando aqui, da alimentação e da base dessa alimentação, o que ela representa para o nosso intestino, porque você vai absorver o que você come. Exato. E isso tem a ver com ansiedade, e uma falta de atividade física leva a uma ansiedade, come-se demais, come-se errado, come-se o que não deve. Aí nós vamos longe, Mauro. Então, o ansioso almoçando, você vê de longe. O sujeito pega um prato de feijoada, o Leandro, e come em 2 minutos. Né? 2 minutos não dá nem... E você diz, esse sujeito não está se alimentando, ele está comendo. Esse cidadão não vai render na atividade física, né, Leandro? Na atividade Aquele física... que acorda e come uma coxinha no bar antes de trabalhar. Não, a atividade física ela precisa de bom combustível, né? As pessoas pensam assim, eu falo que, gente, olha que legal que é, você pode comer muito treinando, só que muito comendo direito. E as pessoas querem, né, quero emagrecer, e aí ela para de comer, e aí deixa de ingerir nutrientes importantíssimos para que o corpo funcione. E tem, né, por exemplo, na corrida, na musculação, em toda atividade física, as pessoas só pensam no músculo. Mas o doutor está aí, não me deixa mentir. Ninguém imagina que o coração faz dupla função, ele tem que funcionar para você ficar vivo enquanto você treina. E aí ele tem o rim, fígado, baço, pulmão, todo mundo está trabalhando para ficar vivo,
fisiologicamente, enquanto você tem que fazer atividade física. Então, ele passa a exercer dupla função, é como se trabalhasse em 2 turnos. E aí a pessoa vai, não, vamos dar uma coxinha, qualquer... Tudo bem, o corpo se vira, né? O corpo acaba se virando, só que com o tempo não vai seguindo essas características que ela falou, ele vai também trazendo malefícios. E as pessoas passam Leandro, um rendimento ruim. As células estão se refazendo diariamente, algumas até mais do que isso, cada 12 horas. Então, se você pensar na membrana celular, que ela é lipoproteica, você precisa comer. Tem gente hoje que come só proteína, só vou comer proteína que eu quero ficar magrão e cheio de músculo. Um gravíssimo erro. Nós vamos comer proteínas, carboidratos, gorduras. Porque o nosso organismo precisa disso. Senão você vai fazer a tua célula, a tua membrana lipo é de gordura, proteica, que jeito? Né? As interações do organismo para você ter o combustível, quem é? É a glicose, é a frutose das frutas. Você precisa disso. Não pode abdicar disso aí. Agora, indo para o seu livro novamente, Celso, é uma das decisões que o mundo precisa, é tomar cuidado com o que se coloca na boca. Eu acho que sim, e é interessante, tem uma frase do Dalai Lama que eu trago aí no livro, que ele fala assim, o sujeito egoísta, ele cuida dos outros, né? Porque quando a gente começa a observar, se você parar para pensar e observar como é que as pessoas estão, fatalmente você começa a pensar como é que você está, né? Como a gente não observa o outro, a gente não se observa. Então, esse bate-papo aqui, se alguém está ouvindo ele com atenção, eu espero que sim, já vai poder tomar uma série de decisões, né? Quais são meus 4 pilares? Estou cumprindo com eles, né? Estou fazendo atividade física? O que eu estou ingerindo? Né? Então, tudo isso é muito interessante entender que quando essas pessoas começam a se cuidar, né, por um ato, no bom sentido de um egoísmo, né? Eu quero estar bem, ela começa a dizer assim, bom, então, mas eu quero estar bem em que sociedade? Eu quero estar bem, mas o tempo inteiro tendo que me esquivar de um assalto, vamos roubar meu celular aqui na Paulista... eu quero estar bem, mas estranho, o tempo está virado desse jeito, não era para estar nessa época do ano. Então tem uma série de questões que a gente começa a olhar o entorno, a partir do momento que a gente se olha, e vice-versa. Rejuvenescimento minimamente invasivo, REMIN é a sigla, é o termo utilizado para um rejuvenescimento saudável, seguro, efetivo e principalmente com aspecto natural. Consiste em uma associação de técnicas minimamente invasivas que podem ser feitas em um único dia, com resultado rápido ou em tempo planejado, dependendo da disponibilidade do paciente. Dr. Cláudio Roncati, explique o REMIN. Bom, o REMIN é esse rejuvenescimento minimamente invasivo que está baseado numa série de coisas que a tecnologia nos colocou hoje como possibilidades de tratamento terapêuticos. Então, por exemplo, você tem a toxina botulínica, você tem o ácido hialurônico como preenchedor, e por aí vai. Né? Você tem pequenos procedimentos cirúrgicos, você tem os lasers, você tem a radiofrequência, que são coisas que podem ser usadas ambulatorialmente, que o paciente faz, obtendo um rejuvenescimento interessante, né? E sem um afastamento exagerado do trabalho das atividades dele. Bom, ocorre o seguinte, você precisa, para indicar, Mauro, para alguém, olha, seu Mauro, vamos fazer isso no senhor. Eu preciso ter um diagnóstico seu. Então, dá a impressão que o rejuvenescimento minimamente invasivo, você chega lá e fala para o doutor, eu quero fazer tal coisa aqui na minha testa, tal coisa aqui, tal coisa aqui. Não é assim. É necessário que se faça um diagnóstico. Isto é, eu preciso fazer uma consulta. O que você quer? Eu quero, tá vendo essa ruga aqui? Tá vendo esse... Tá bom. Então, a partir daí, eu vou te dizer, olha, nós temos esta e esta opção. Seja minimamente invasivo ou não. Porque, de repente... o minimamente invasivo para alguém não terá resultado algum. Ele precisa de um procedimento um pouquinho maior, precisa de uma cirurgia que seja média, de médio porte, ou que seja de grande porte, mas ele precisa. E isto será definido numa consulta. Não sei se eu me fiz entender, Mauro. Sim, eu acho que isso faz parte daquela ideia de que eu quero uma coisa, mas precisa ver se você pode essa coisa. Se está indicado para você. Então, a consulta ela é um método investigativo, para que eu tire uma conclusão. Essa conclusão é o diagnóstico. Eu só tenho autoridade médica e legal para dizer para você, você precisa disso aqui, viu, Leandro? Uma toxina botulínica na tua testa, pronto. A hora que eu tenho um diagnóstico.
Se eu não tenho diagnóstico, eu não posso indicar uma terapêutica para ninguém. Né? Então, isso é fundamental que quem está nos ouvindo, nos vendo, saiba que precisa da decisão do médico para te dizer, ó, não, bacana, vou te fazer um laser aí que você nem vai ficar vermelho nem nada e você vai melhorar essas manchas que você tem no rosto que estão te envelhecendo. Mas uma daquelas manchas pode ser um carcinoma basocelular, que é um tumor de pele que precisa ser ressecado. Quem faz esse diagnóstico? É um profissional habilitado a tal, né? Que chama-se médico na nossa sociedade. Então, acho fundamental que o médico decida se o teu caso é de Remin ou se é de uma cirurgia maior e se dentro daquelas coisas que você está me mostrando não há uma suspeita de alguma doença que precisa ser ressecada. O Remin é necessariamente uma novidade na cirurgia plástica? Hoje já não é mais tão novidade, Mauro. O que ocorre é que cada dia aparecem coisas novas, né? Porque a tecnologia hoje é maravilhosa, né? Então, ele já é uma coisa bem definida como possibilidade terapêutica na cirurgia plástica, na dermatologia também, por que não? E há um mix dessas duas especialidades em determinados casos. Claro que o dermato e o plástico fazem toxina botulínica, fazem preenchimento, né? Então, é muito interessante quando a pessoa realmente é bem orientada, bem diagnosticada e faz, porque diminui o tempo de recuperação, né? Ou, às vezes, quase nenhum. E você tem um resultado interessantíssimo. Você pega um sujeito que toda hora que está falando, está franzindo a testa e tal, você já antevê. Se essa pessoa também tiver esta visão, você com uma aplicação de toxina botulínica que leva 15 minutos, você melhora demais a condição facial, a condição de aspecto externo dessa pessoa, né? Perguntas do público do programa Gente que Fala. O Celso, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: a expansão do uso da internet está criando uma geração de solitários virtuais, interferindo nas relações interpessoais? Você já abordou um pouquinho esse tema, o que dá para falar mais para complementar para o Jaime? Jaime, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não culpar o carteiro pelo conteúdo da carta, né? Então a internet, ela só nos conecta, nos facilita coisas fantásticas. Eu consigo hoje fazer uma consulta com o doutor Cláudio, e aí depois eu baixo o laudo na internet, o resultado, né, que ele me pediu um exame de laboratório. Então, enfim, facilita a vida barbaramente. Eu pago contas na internet. Exatamente. Eu falo com o meu filho quando ele está na Alemanha, o outro que está na China. Então, isso é fantástico. Agora, o que acontece é que a gente passa a usar a internet como desculpa para tudo, como amuleto para tudo, muleta para tudo, né, perdão. Então, é só tomar esse cuidado. A internet não é a culpada. Culpado somos nós. Vamos exagerar. Exatamente, né? Feijoada faz mal? Sim ou não, depende. Vai comer quanto? Com que velocidade? Exatamente. Aí pronto, a culpa é da feijoada. Não, não era. É por isso que só tem dois dias por semana, quarta e sábado. Isso. Isso. Bom, vamos lá. O João Carlos de Santos pergunta para você, Caroline, como saber qual é o nosso... Desculpe se eu falar errado aqui. Como saber qual é o nosso dosha? Isso. As pessoas de um deles terá as mesmas recomendações e restrições por toda a vida? Então, essa é a grande, essa é a base do Ayurveda, né, que é uma teoria chamada Tridosha, que classifica os indivíduos por biotipos, né, assim como seriam os biotipos sanguíneos, né. O Ayurveda identifica, então, que o nosso corpo é formado por 5 elementos básicos que a gente tem na natureza: terra, água, fogo, ar e espaço, né. A partir dessa composição que está na Terra, os organismos são compostos e separados em 3 biotipos, né. Esses biotipos, essas características desses elementos vão determinar as características físicas, os fenótipos, que é o que nos torna diferentes, pele mais escura, pele mais clara, sensibilidade ao sol, digestão rápida, metabolismo lento, né? Vão determinar também características psíquicas, né? Reações emocionais a adversidades e tendências patológicas, né? Que é o mais importante para a visão do Ayurveda. Essa avaliação é feita por um terapeuta ou por um médico, né? Pelas características físicas, por uma anamnese, por uma consulta, e a partir daí, tendo a base desse biotipo, é avaliado formas para que esse organismo volte ao seu equilíbrio, se ele estiver num desequilíbrio, né? Porque o Ayurveda é, antes de tudo, uma medicina preventiva, né? Que pensa na longevidade, né? Não só no aspecto estético, mas também, né? Mas na longevidade do organismo.
e prevenindo esse organismo que já vai ter uma tendência de acordo com o seu biotipo, evitando que ele desenvolva determinados desequilíbrios, né? Caroline, qual é o perfil de pessoa hoje que procura a terapia Ayurveda? Olha, o Ayurveda, como a forma como eu trabalho também, todos os terapeutas, enfim, quem trabalha com Ayurveda, vai ser como um consultor de estilo de vida, né? Da saúde, da rotina, porque para o Ayurveda, a manutenção da saúde depende de uma rotina diária. Outros avanços da medicina epigenética, que vai estudar aí, né, a formação, a partir do desenvolvimento das doenças a partir da herança genética, já confirma que fatores ambientais, estilo de vida, hábitos alimentares são determinantes para você ativar um gene, né, desenvolver uma doença ou não, ou silenciar um gene. Então, as pessoas que vão buscar o Ayurveda são pessoas que querem organizar o seu estilo de vida, melhorar a sua alimentação, melhorar a disposição, a energia, quando o sono está ruim, diversos desequilíbrios, e que não necessariamente já tem um diagnóstico, né? Qualquer mal-estar que você esteja sentindo, o Ayurveda vai investigar aí formas de harmonizar isso de forma natural, né? Através de alimentação, regulação da sua É como você disse, é preventivo, né? Preventivo, exatamente, né? O Marcos de Pinheiros pergunta, doutor Cláudio, se você teria uma estimativa do número de cirurgiões plásticos já formados que vêm ao Brasil para fazer alguma especialização. Não tenho, não. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica deve ter, digo deve ter, porque acho difícil ter esta visão exata. Mas, desde que fiz minha residência lá no velho e querido Hospital de Defeitos da Face, nós notamos que estrangeiros vêm para o Brasil para se especializar em cirurgia plástica, de todos os lugares do mundo. E com muita vontade de ver como nós fazemos. Você vai hoje para a Itália, Mauro, um residente que fica 4 anos no hospital fazendo cirurgia plástica. Ele não opera nada, Leandro. Nada? Os professores deixam ele fazer nada. Só observação. Então você vai para lá para um encontro, alguma coisa, eles vêm pedir desesperadamente para vir para cá. Porque eles sabem que aqui a nossa colocação é distinta. Nós vamos deixar o residente fazer, porque vamos acompanhá-lo, porque é só assim que se aprende. Hoje você vai para o emprego, o chefe fala, você tem experiência? Não, não tenho, então não serve. Bom, um dia alguém começou sem experiência. Você não tinha a mesma experiência que você tem hoje há 10 anos atrás. Então é necessário que alguém dê uma lição. E cirurgia não é uma coisa que você pode aprender na hora, né? Então é mais fácil, é mais indicado que você aprenda com o seu professor, com aquele que está te acompanhando, do que na hora que você marcar uma cirurgia e estiver sozinho. Porque uma coisa é o recebimento da teoria por parte do professor, outra coisa é a execução prática daquilo que você aprendeu na teoria. Perfeito a tua colocação. É que eu digo para os residentes, ó, o que eu posso passar para você é a minha experiência, porque capacidade intelectual e conhecimento você tem mais que eu. Você acabou de fazer os estudos todos, a prova para título de especialista, então você sabe muito mais que eu. Mas experiência eu vou te passar. E eu acho que isso é fundamental. Então, cada vez mais estrangeiros vêm para o Brasil. Sim, a nossa cirurgia plástica é muito bem vista e muito reconhecida em todo mundo. Leandro, a Denise, do bairro da Aclimação, pergunta para você sobre a sua avaliação sobre o atual nível das aulas de educação física nas escolas. Ela deve estar falando, evidentemente, da rede oficial. Hoje a educação física nas escolas, eu vou só dizer assim, eu não dou mais aula em escola por causa disso. Chegou um momento que eu cansei de levar a bola, eu cansei de levar a rede, eu cansei de levar tudo de casa para dar uma aula que para a gente era um prazer, para os professores sim, mas e o Estado, onde é que ele está nisso aí? Entendeu? Eu peguei, quando era jovem, né, eu peguei a fase do, o gordinho senta ali e vai no dominó. A gordinha senta ali e vai no xadrez. Então, hoje, a gente tem muito recurso, mas muito recurso mesmo, para agregar valor na educação física escolar. E é complicado, eu já trabalhei em escola que eu demorei 3 meses para tirar o mato da quadra, entendeu? Porque estava abandonada. Então, eu acho que falta dos governantes, dos administradores, né,
do ensino público, que eles tratem, sim, a educação física escolar voltada para o esporte mesmo, não só como uma educação física, porque você pega países aí do primeiro mundo, acabou, né, um Pan-Americano aí agora, os Estados Unidos, ele envia para esse Pan-Americano as pessoas que vão jogar os próximos jogos depois de Tóquio. Não em Tóquio, porque quem está disputando Tóquio está disputando em alto nível, está treinando em alto nível. Mas nas escolas eles mandam para cá, ou seja, você está na escola, no clube, você sai e você vai representar o país hoje. Peraí, como assim? De uma escola estadual eu vou representar o país? Sim, porque educação física e esporte, nesse nível, escola, em países de primeiro mundo, é onde se faz o atleta. E É voltado para o esporte de competição. Não é voltado para motivar a se praticar atividade física, porque educação física, dentro da licenciatura, é educar fisicamente. Noções. Noções, você tem que educar, você tem que ensinar. Eu quando dava aula, hoje tem, mas tinha época que não havia isso. Quando eu estudava, não havia isso. Você não tinha prova teórica de educação física, ou senão você ouvia falar, não, educação física, eu não vou fazer e passo, levava um atestado lá qualquer, apoiado pelos pais. Não repete de ano, entendeu? Só que hoje a gente vê que nós temos uma sociedade que está crescendo no déficit muito alto, sem praticar o mínimo da base da educação física, e que depois, por quê? Por causa das grandes metrópoles, e enfim, e vários motivos, trabalho, família, escola, não consegue dar sequência. Então, eu acredito que a educação física escolar ela precisa melhorar em vários níveis. Em algumas escolas particulares também, eles precisam melhorar para que tenha mais valor, melhorar em quantidade de aulas, melhorar em qualidade de aulas, ou seja, que os jovens, as crianças, os adolescentes tenham mais contato com essa atividade física durante as aulas. Leandro, 15 segundos para a sua palavra final, sua despedida. Muito legal estar aqui, né? Presença de pessoas bacanas, informações ótimas, né? Com você no comando. Eu quero só alertar as pessoas e motivar, né? Todo mundo para treinar 3 horinhas na semana, né? Os 3 vezes 45 minutos para praticar uma atividade física. Pode ser caminhando, pode ser pedalando, andando, né? Correndo, lembre-se do seu histórico, né? Mas cuide bem da sua saúde, cuide bem do seu corpo através de atividade física, que a gente consegue, com isso, eliminar e diminuir um monte de doenças, que são as doenças do futuro e do presente, que estão atrapalhando aí milhares de pessoas, e eu acredito que com atividade física já dá para ser uma terapia muito boa. Palavra final, doutor Roncati, bem objetivamente. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Mauro. Estarei aqui quando for convidado, se Deus quiser. Caroline? Agradeço mais uma vez, obrigada. Faço minhas palavras do Leandro, né, que cada vez a gente busque estar bem, saudável, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa saúde em todos os aspectos, para ser cada vez mais feliz e cuidar aí da nossa natureza toda. Celso Greco, palavra final. Mauro, no meu livro A Decisão de que o Mundo Precisa, eu espero que as pessoas comprem, mas o penúltimo capítulo diz assim, o título do capítulo é Nada neste livro pode ter servido para você. E aí eu digo, então entregue esse livro para alguém, porque eu tenho certeza que você vai pensar em alguém que você vai dizer, esse livro é a cara dele. Então eu espero que as pessoas comprem e gostem, mas se comprarem e não gostarem, eu tenho certeza que elas vão saber de alguém, porque eu já escrevi isso no livro. Muito bem, agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, doutor Cláudio Roncati, Leandro Sandoval, Caroline Pontes e Celso Greco. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues hoje, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o Caio Sorriso Show, alegrando seu início de tarde. Tchau, até o programa de amanhã.